Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da Eletromídia para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2024. Gostaria de passar algumas instruções antes de começar. Aqueles que precisarem de tradução simultânea podem clicar no botão Interpretação de Idiomas através do ícone do globo e escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. To hear the audio in English, please click on Interpretation and select English. A apresentação desta videoconferência está disponível no site de RI da companhia, ri.eletromidia.com.br, e na CVM. O vídeo será divulgado no site posteriormente. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo e assistindo à videoconferência durante a apresentação, e em seguida iniciaremos a sessão de Q&A, quando mais instruções serão fornecidas. Informamos que previsões acerca de eventos futuros estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam diferentes do esperado. Estas previsões emitem a opinião unicamente na data em que são feitas e a companhia não se obriga a atualizá-las. Estão presentes hoje conosco o senhor Alexandre Guerreiro, diretor-presidente, e o senhor Ricardo Inandi, diretor financeiro e diretor de Relações com Investidores. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Alexandre, que dará início à apresentação. Por favor, senhor Alexandre, pode prosseguir. Bom dia a todos, agradeço a participação na nossa conferência de resultados referente ao primeiro trimestre de 2024. Iniciamos 2024 com uma visão clara e uma estratégia definida. Permanecemos comprometidos com a busca contínua pela inovação, pela execução e pela entrega ancorada em dados e métricas. Impulsionada por uma estratégia comercial assertiva e capturando valor nos principais eventos e oportunidades sazonais durante esse primeiro trimestre de 2024. Na agenda operacional, mantivemos nossa disciplina de execução e instalamos 906 novos painéis digitais. Nosso compromisso com a transformação das cidades continua sólido. Investimentos estratégicos em tecnologia impulsionaram nossa posição no mercado, permitindo oferecer soluções avançadas de métricas cada vez mais precisas aos nossos clientes. A digitalização de nossos ativos, aliada a uma abordagem baseada em dados, nos destaca na transformação do mercado de out of home, oferecendo às marcas uma maneira eficaz de reduzir o CAC, custo de aquisição de clientes. Tivemos um bom início de ano. Os números apontam nessa direção. Atingimos uma receita de 278 milhões, sendo 42% maior que o mesmo período do ano passado, e um EBITDA de 77 milhões, com um crescimento de 51% referente ao mesmo período do ano anterior. O que também é refletido na nossa margem, onde alcançamos no primeiro trimestre 32%, que segue naturalmente a sazonalidade do período no nosso setor. São diversas frentes que impulsionaram este resultado no primeiro trimestre. E um dado super importante para dividir com vocês é que a nossa plataforma atingiu um alcance de 53 milhões de pessoas únicas. Chegar a esse dado só foi possível porque, com o uso da nossa plataforma de ads, conseguimos deduplicar nossa audiência, não só na venda por target, mas também entendendo o nosso alcance real. Os principais destaques desse início de ano foram os projetos de verão, carnaval, Lollapalooza e Páscoa. Eu vou passar um vídeo para ilustrar um pouco do que nós fizemos nesse período.
Início de ano agitado por aqui. Nosso núcleo Eletrolab, núcleo de tecnologia e inovação, desenvolveu no Lollapalooza o primeiro lambe-lambe imersivo, onde a gente uniu tecnologia, experiência e criatividade, trazendo níveis de engajamento e interação com o público e uma camada de tecnologia ainda maior do que aquela que nós já nos relacionávamos. Com um total de 7.800 interações individuais ou por grupos de até 7 pessoas, conversamos com 15% do público do evento, interagindo com a nossa plataforma durante os 3 dias de festival. É a experiência real e tecnologia levando o nosso negócio para uma nova camada de interação. Ainda falando do nosso Eletrolab, são diversas iniciativas criativas que, com o uso da tecnologia, nos levaram ao crescimento de 84% em relação ao mesmo período do ano anterior. Isso demonstra não só uma maturidade cada vez maior das marcas criarem exclusivamente para o OH, mas comprova o nosso poder de execução em escala para esses tipos de projetos especiais. Indo para a parte de concessões, uma novidade importante a partir deste ano. A Eletromídia passa a operar o Terminal Gentileza no Rio de Janeiro, reforçando nossa presença na vertical de transportes. Com essa nova concessão, nós conseguimos alcançar a jornada diária de todas as pessoas que passam pelo Aeroporto Santos Dumont, no VLT, no metrô do Rio de Janeiro, na Supervia ou no Aeroporto do Galeão, cobrindo 100% do transporte sobre trilhos e aeroportos do Rio. Com um detalhe, o segundo maior mercado em investimento publicitário do país. Outra atualização importante é sobre o nosso Abrigo Amigo. Neste primeiro trimestre do ano, tivemos mais de 2.200 chamadas atendidas com esse projeto, o que reforça a nossa tese, que onde criatividade, tecnologia e verdade podem ajudar as cidades a endereçar ações sociais importantes e relevantes para a população. Na nossa agenda de tecnologia, nossa principal avenida de expansão, seguimos com o pipeline de inovação da nossa plataforma de dados e métricas, o nosso Eletromedia Ads, permitindo uma experiência de planejamento e compra de out of home similar à experiência do digital. E tudo isso é refletido em números. Uma atualização importante para trazer para vocês, dos números dessa nossa plataforma. No primeiro trimestre, foram 4.035 planos e mais de 7.000 materiais enviados todos via plataforma. Esse número representa 62% de todo o material dos clientes recebidos pela companhia. Seguimos avançando e acompanhando de perto esses indicadores, que trazem a mesma experiência e velocidade do digital para o nosso negócio. Uma outra iniciativa importante, ainda em tecnologia, é o SMB, o Small Medium Business, ou Pequenos e Médios Negócios. Em apenas 3 meses de 2024, já faturamos 66% de todo o valor total de 2023. Em um mercado endereçável de mais de 25 bilhões de reais, seguiremos investindo não só no desenvolvimento da nossa plataforma, mas no nosso time, nessa que é talvez uma das mais importantes avenidas de crescimento da companhia. Bom, começamos a executar alguns projetos com a Globo, ainda muito no início, e Mercado Livre foi o primeiro deles, com excelente desempenho de vendas. Pela primeira vez, levamos o Big Brother Brasil para as ruas, nos mobiliários urbanos da Eletromídia, proporcionando uma experiência única na jornada, no dia a dia das pessoas. E olha que dado interessante, foram mais de 25.000 cupons utilizados com Out of Home, o que reforça a nossa tese de que contexto, na jornada, são elementos muito poderosos de engajamento. Outra avenida importante é a do crescimento da nossa companhia em mídia programática. Nós tivemos um total de 33 milhões de receita no primeiro trimestre deste ano, comercializados ou via DSP da Globo, o Gama, ou via DSP do Google, a DV360. O que representa um crescimento de 8 vezes em relação ao mesmo número do ano anterior. São números robustos, crescimentos importantes que reforçam a nossa jornada e a nossa disciplina de execução.
Bom, agora eu vou chamar o Ricardo, que irá se aprofundar nos dados financeiros, e eu volto para as considerações finais. Ricardo, Obrigado, Guerreiro. boa sorte. Bom dia a todos. Bom, primeiramente quero agradecer pelo interesse e por participarem desta videoconferência para passarmos pelos resultados recentes. E vamos aos números. Neste último trimestre, tivemos um crescimento importante em vendas, com uma receita bruta de 278 milhões de reais. Isso representa um aumento de 42% em comparação com o mesmo período de 2023. Este avanço reflete não só o aumento da relevância da empresa, mas também a expansão de nossa presença em todo o território nacional. E dado o crescimento de receita, finalizamos o trimestre com 76,5 milhões de EBITDA, com 32% de margem, um número 51% acima do ano anterior e ganho de 4,5 pontos percentuais de margem. Esse resultado levou a um lucro líquido ajustado de 22,1 milhões no trimestre, um número mais que 6 vezes o de 2023, um adicional de 18,5 milhões, com margem líquida de 9%. Além disso, alcançamos uma geração de caixa operacional antes de juros de 117 milhões no trimestre, correspondendo a uma conversão de EBITDA para fluxo de caixa operacional de 153%. Vamos agora detalhar o desenvolvimento do nosso inventário no período. Finalizamos com um total de 66,7 mil faces publicitárias, das quais 48.400 são digitais, representando 73% de nossa rede. Esse acréscimo inclui 2.900 novos ativos desde o último ano, predominantemente digitais. Na vertical de ruas, adicionamos 815 novas faces, em comparação com 2023, alcançando um total de 1.877 MUBs digitais. Isso é 76% a mais do que tínhamos no ano anterior, integrados à nossa rede de 6.600 MUBs ao total. Esse crescimento é resultado da digitalização das ruas em São Paulo desde 2022, além da adição de novos ativos em todas as concessões recentes. No que se refere ao crescimento da nossa base em edifícios, alcançamos 32,7 mil telas, com a instalação de 2.200 elevadores no último ano, em sua maioria em edifícios residenciais. Isso representa um aumento de 7% em relação a 2023, com 753 dessas instalações realizadas apenas no último trimestre. Neste TRI, na área de transportes, realizamos a instalação dos ativos no aeroporto Santos Dumont, a concessão que foi anunciada no segundo semestre do ano passado. Também instalamos ativos no novo terminal intermodal Gentileza, também no Rio de Janeiro, e conforme destacado pelo Guerreiro. Além disso, avançamos com a digitalização dos ativos no transporte sobre trilhos do Rio nas linhas da Supervia. E dessa forma, adicionamos 210 faces digitais nessa vertical. E com isso, mantivemos o ritmo de crescimento de nossa rede, com expansões nas verticais de ruas, transportes e edifícios, além de ajustes estratégicos nos shoppings. Essas ações reforçam nosso compromisso com o aumento do alcance do Out of Home, sempre alinhados às demandas dos nossos clientes e às dinâmicas do mercado. Em relação ao desempenho de vendas, alcançamos um significativo aumento de receita, realizando 278 milhões no trimestre, um crescimento de 41,8% contra o mesmo trimestre de 2023. Nos últimos 12 meses, nossa receita totalizou 1 bilhão 130 milhões de reais, um aumento de 20% comparado ao mesmo período do ano anterior. Esse desempenho se deve ao maior reconhecimento do setor e à eficácia da nossa estratégia comercial, além do início de novas operações e do progresso na maturação dos nossos investimentos mais recentes. Na vertical de ruas, vimos um aumento de 45% em relação ao ano anterior, impulsionado pelos investimentos em digitalização e pela expansão para novas áreas e concessões. A vertical de edifícios também teve destaque com um crescimento de 61% neste trimestre, principalmente devido ao aumento da base de residenciais, às vendas programáticas e à evolução da nossa plataforma para atender pequenas e médias empresas. Na área de transportes, registramos um crescimento de 31% neste trimestre em comparação a 2023, refletindo os bons resultados dos contratos de transporte sobre trilhos e aeroportos, incluindo o desempenho do novo contrato do aeroporto Santos Dumont.
E em shoppings, tivemos um aumento de 17% na receita da vertical, refletindo a recuperação do fluxo no varejo físico e melhorias em nossa estratégia comercial. É relevante destacar que o setor de publicidade possui uma sazonalidade clara, com o primeiro trimestre geralmente mostrando receitas mais baixas devido ao início das campanhas de marketing. Historicamente, este trimestre representa próximo de 20% da receita anual, enquanto o último geralmente contribui com cerca de 35%. E devido ao nosso desempenho em vendas e controles de custos e despesas, registramos um EBITDA de 76,5 milhões no período, com uma margem de 31,6%. Esse resultado representa um aumento de 51% comparado a 2023, além de uma expansão de margem de 4,5 pontos percentuais no trimestre. Removendo o impacto do programa PES, que ainda estava ativo no primeiro trimestre do ano passado, observamos um crescimento de 79% no período. E essa performance levou a um EBITDA acumulado de 372 milhões nos últimos 12 meses, com uma margem de 37%, um aumento de 27% em relação ao mesmo período do ano anterior. E o resultado operacional, combinado com a redução da alavancagem dos juros do período, refletiu no lucro líquido ajustado. Assim, encerramos o trimestre com lucro líquido de 22,1 milhões e uma margem líquida de 9%, o que representa um número mais que 6 vezes o do ano anterior, quando o lucro foi de 3,5 milhões. Além disso, houve um ganho de 7 pontos percentuais na margem líquida e o lucro contábil totalizou 30 milhões no período. E prosseguindo para a análise do fluxo de caixa do trimestre, alcançamos uma conversão de 153% do EBITDA em geração operacional de caixa antes do pagamento de juros, totalizando 117,4 milhões no período. Após o pagamento de juros, a geração operacional foi de 51,2 milhões. Esse resultado foi impulsionado por uma variação positiva no capital de giro, decorrente dos recebimentos do trimestre anterior, que se destacou por uma receita histórica com sazonalidade favorável. O aumento dos resultados no período também contribuiu para o desempenho. Em termos de investimentos, foram aplicados 25,4 milhões no trimestre, destinados principalmente à compra de equipamentos para as novas construções de imobiliário urbano e ao crescimento da base de edifícios. E realizamos amortizações de debêntures, empréstimos e multas relacionados às aquisições no valor de 241,4 milhões de reais nos primeiros 3 meses, o que contribuiu para a redução do nosso endividamento bruto em relação ao trimestre anterior. Cerramos o período com um caixa superior a 268 milhões de reais e uma dívida líquida de 492 milhões de reais, representando 1,3 vezes o EBITDA dos últimos 12 meses. Isso é comparável a 1,8 vezes do ano anterior e 1,5 vezes do último trimestre. A dívida bruta foi reduzida para 760 milhões, frente aos 995 milhões do trimestre anterior. Apresentamos assim mais um trimestre com resultados sólidos, um crescimento importante dos indicadores financeiros, mantendo o foco na execução, com destaque para a nossa contínua redução da alavancagem, chegando ao indicador recorde de 1,3 vezes. E na Assembleia Geral Ordinária realizada em abril, foi aprovada a distribuição de dividendos referentes ao exercício de 2023, totalizando 12 milhões de reais. Isso equivale a um valor bruto de R$ 8,66 por ação, que será pago aos acionistas dentro de um prazo de 30 dias a partir da data da Assembleia. Este evento marca o primeiro ano em que realizamos a distribuição de dividendos, aprovada neste ano em 100% do limite legal, devido à reversão dos prejuízos dos anos anteriores. E agora, passo a palavra ao Guerreiro para as considerações finais. Obrigado, Ricardo. Muito bom ver a nossa companhia começar a distribuir dividendo. Como principais considerações, são 3 pontos indicadores financeiros e um de tecnologia que eu acho que valem a gente destacar antes de abrir para perguntas e respostas. A receita, um crescimento expressivo de 42% em relação ao mesmo período do ano anterior. Além disso, o nosso EBITDA cresce 51% em relação ao mesmo período do ano passado.
E o nosso lucro líquido, como o Ricardo acabou de mostrar, 6 vezes maior que o ano anterior. As nossas duas iniciativas de tecnologia, tanto a Eletromidia Ads como a plataforma de SMB, avançam de forma importante e tem nos possibilitado posicionar a nossa companhia por um outro nível de interlocução com as agências e com as marcas. Assim como tem possibilitado a Eletromidia escalar o nosso negócio e entregar valor para os nossos clientes, com projetos cada vez mais ancorados em dados e métricas. Seguimos entusiasmados e muito animados, mas sempre com muita disciplina de execução. Eu gostaria de agradecer todo o nosso Eletroteam, que tem conseguido a cada dia, cada vez mais, levar a nossa companhia para um novo patamar e escrever a história do Out of Home no país. Também agradecer ao nosso conselho de administração e todos os nossos sócios que apoiam todas as nossas iniciativas. Agora, nós vamos abrir um processo de Q&A. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de Q&A para investidores e analistas. Participantes podem enviar perguntas por escrito utilizando a ferramenta de Q&A na parte inferior da tela. Em seguida, abriremos seu microfone para que possa ler sua pergunta. Caso não deseje ler, nosso operador fará a leitura. Quando seu nome for chamado, aparecerá uma notificação para abrir seu microfone. Nossa primeira pergunta vem do senhor Bernardo Gutmann, da XP. Por favor, senhor Bernardo, pode prosseguir. Seu microfone já está liberado. Bom dia, pessoal. Vocês estão me escutando? Ouvimos, Bernardo. Pode prosseguir. Bom dia, Guerreiro, Ricardo, time Eletromidia. Obrigado pelo espaço aqui. Mesmo com essa sazonalidade pior no começo do ano, vocês tiveram um crescimento importante. Então, eu queria entender um pouco mais essa atividade mais forte, como essa demanda está se comportando. Vocês têm percebido uma atração maior de novos anunciantes ou esse crescimento vem basicamente de um aumento no share of wallet dos clientes atuais? E a minha segunda pergunta é sobre o footprint de vocês. A companhia já tem um alcance, uma audiência relevante e muito focada nas capitais. Como é que vocês avaliam a entrada em cidades menores, no interior? Já existe um ambiente regulatório mais adequado e um movimento, inclusive, de novas licitações? Obrigado. Bernardo, bom dia. Obrigado pela participação. Com relação ao desempenho do primeiro trimestre, primeiro acho que vale destacar que a expansão geográfica da nossa companhia, especialmente na região Nordeste, com a abertura de Salvador, Recife, Fortaleza, nos permitiu capturar valor em 2 dos principais eventos do ano, que foram Verão e Carnaval. Ou seja, toda essa expansão alinhada com essa sazonalidade do período, onde existe uma concentração natural de investimentos. Nesses, mais Lollapalooza e Páscoa, como os principais elementos de tração e alavancagem comercial do ano, permitiram uma companhia como a nossa crescer um pouco mais nesse período que sazonalmente é o mais fraco do setor. Acho que esse é o primeiro ponto. Com relação ao share of wallet dos clientes que você comentou, eu acho que a gente tem conseguido avançar nas 3 grandes frentes. Primeiro, nos clientes que já investem com nível de maturidade conosco há muito tempo. Em outubro do ano passado, nós fizemos o nosso Tomorrow, que é nosso upfront de vendas, que é onde nós assinamos e fechamos todos os nossos JBPs, que são os contratos anuais com as marcas. Claramente, esses contratos estão cada vez mais maduros, vêm crescendo, a gente consegue crescer em investimento, mesmo nas marcas que já investem em níveis de maturidade maior do que os outros. Segundo, são os clientes que ainda têm um nível de maturidade menor. E a gente também percebe que ou esses clientes começam a construir JBPs conosco ou começam a investir com maior consistência, permitindo também crescer. E por último, e não menos importante, quando a gente olha para clientes que ou não experimentaram o Out of Home ou o próprio SMB, que ainda representa pouco dentro do faturamento total, mas tem um mercado endereçável gigante.
Então, eu acho que essas 3 avenidas a gente tem conseguido, junto ao nosso time comercial, navegar super bem. Cuidar e crescer estrategicamente com os grandes clientes, um núcleo de expansão e desenvolvimento com os médios ou clientes que não existem e gerar experiência nos pequenos e no long tail, tá? Segunda pergunta, com relação à expansão, naturalmente o nosso negócio ele se desenvolveu olhando para os principais centros urbanos ou para os principais centros de investimento publicitário, segundo o monitor que nós acompanhamos de perto. Essa segunda rodada, que olha para cidades ou municípios menores, naturalmente é um crescimento de uma indústria como a nossa, e tem muito espaço para crescer. A gente acredita que ainda, olhando talvez para as 20 ou 30 maiores cidades do país, existe um roadmap grande de licitações públicas e privadas, especialmente na vertical de imobiliário urbano, aeroportos e algumas oportunidades de transporte, mas quando a gente abre para o segundo layer ou segundo tier de cidades, aí nós temos uma capacidade de crescimento muito grande e em algum momento a nossa companhia deve começar a olhar para esses negócios. A questão estrutural, cada vez ela está mais clara. A gente tem hoje regras de governança e de compliance de novos processos de licitação muito estruturados, o que, no final, acabam sendo uma oportunidade para a nossa companhia poder participar ativamente desses processos quando eles começarem a acontecer em cidades menores ou outros municípios. Acho que é um pouco essa visão, percorrendo aí os 2 ou 3 pontos que você trouxe, Bernardo. Nossa próxima pergunta vem do senhor Eduardo Rubi, da UBS. Por favor, senhor Eduardo, pode prosseguir. Seu microfone já está liberado. Bom dia, pessoal. Muito obrigado pelo espaço para fazer pergunta. Parabéns pelo resultado. Eu queria saber, primeira pergunta, se vocês poderiam comentar um pouco mais de margem. Como que a gente poderia ver ela vindo daqui para frente? E o quanto desses gastos com novas pessoas nesses mercados que vocês estão expandindo, a gente poderia esperar ter ainda? Essa aqui. Obrigado. Eduardo, obrigado pela participação. Bom, falando sobre margem, a gente encerrou o período de 2023 com uma boa expansão de margem de 6 pontos percentuais, terminando com 37% de margem EBITDA. E a gente começa esse primeiro trimestre realizando no período 32%, comparável com 27% que a gente havia feito em 2023. A gente tem conseguido perseguir essa expansão, que é um dos nossos objetivos, dado o mix de ativos e também o controle de custos e despesas, como a gente comentou. As novas concessões, de fato, levam ao início de operação em que a gente começa a incorrer em despesas e ainda com os ativos ainda não em 100% da sua maturidade, e isso pode puxar, num curtíssimo prazo, a margem um pouco para baixo. E estamos executando o rollout de uma série de concessões ao longo desse ano. Também seguimos investindo nos nossos projetos de tecnologia, e por isso perseguimos manter essa margem alta de 37% que a gente viu no ano anterior e perseguir ao longo dos anos uma expansão como a gente já atingiu em empresas isoladas que foram compradas com atuações em verticais pontuais. Tá claro. Muito obrigado, gente. Nossa próxima pergunta vem do senhor Christian Faria, do Itaú BBA. Por favor, senhor Christian, pode prosseguir. Seu microfone já está liberado. Bom dia, pessoal. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Guerreiro. Parabéns pelo resultado. Eu tenho duas perguntas. A primeira seria entender um pouco mais a dinâmica do crescimento da empresa, mas tentando olhar mais pela ótica do anunciante, né? Menos
Senhor Christian, seu microfone deu um pequeno problema. Se puder, por favor, repetir a pergunta. A conexão do Sr. Christian caiu. Lembrando que para fazer perguntas, basta clicar no ícone de Q&A na parte inferior da tela. Por favor, aguardem enquanto coletamos mais perguntas. Senhor Christian Faria voltou com a conexão. Por favor, Senhor Christian, pode prosseguir. Oi, pessoal, desculpa. Só continuando, a pergunta seria então em relação a entender um pouco a dinâmica de crescimento, pensando no crescimento do número de advertising como um todo, tá? E aí um pouco também correlacionando isso com o preço pelo advertising, como que o CPM tem se comportado ao longo desses últimos tempos. A segunda pergunta seria ali em relação ao business de SMB, né? Vocês até colocaram na apresentação alguns detalhes já sobre a operação, mas a gente entende que teve um lançamento recente de uma nova versão, então entender como é que tá sendo esse desenvolvimento nesse início de operação e também entender um pouco do que vocês vêm para frente em termos de cross-sell para as outras operações, né? Outros segmentos. Obrigado. Christian, obrigado pela participação. Primeiro falando sobre ad spend, que acho que é algo que você trouxe. Sempre quando a gente tem uma expansão geográfica, nos permite aumentar o alcance, ou mesmo quando nós temos um processo de digitalização em mercados que nós já atuamos, existe a possibilidade de ganho de alcance e, consequentemente, também de impactos. Acho que esse dado de 53 milhões de pessoas únicas e que a Eletromidia alcança todos os meses já colaboram nessa visão. Porque hoje, quando nós... o primeiro ponto é que nós não acreditamos no um ou no outro, e sim no um mais o outro. Então, o digital combinado out of home, a TV aberta combinado out of home, claramente os indicadores de reduzir custo de aquisição, alcance e frequência são positivos. E o que a gente tem notado nas nossas análises é que o nosso CPM segue cada vez mais competitivo nos diversos ambientes, seja por uma nova geografia ou por digitalização de inventário em mercados que nós já atuamos, com o digital e com outros meios. Então, é uma agenda positiva que deve continuar crescendo. Acho que a indústria como um todo ainda tem vento de cauda nos próximos 3 a 5 anos para seguir, primeiro se desenvolvendo geograficamente, digitalizando inventário e aperfeiçoando a plataforma de ads, olhando para dados e métricas. Já com SMB, de novo, uma startup dentro da nossa companhia, mas com um mar azul, como eu comentei, num mercado endereçável gigante, que basicamente o out of home nunca bebeu dessa água. Os primeiros resultados são super positivos. Claro que a gente olha para taxas de crescimento mais robustas, porque é um business ainda no início. A gente basicamente tem feito investimentos na nossa plataforma em tecnologia e pessoas, cientistas de dados, sales tech, inteligência artificial. Os resultados, mês a mês, têm crescido de forma consistente, seja pela plataforma ou pelo nosso time de vendas. A recorrência de compra também, que é algo que a gente acompanha cada vez melhor. E o que a gente tem feito é acompanhar de muito perto os principais indicadores para promover evoluções na nossa plataforma e no go-to-market do nosso time em outros canais, que pode se dar via parcerias, como que a gente fez com a V4, ou outras empresas que já naturalmente trabalham nesse ecossistema que está pronto. O digital já construiu e o que a gente está fazendo agora é olhando para esse trilho de desenvolvimento e moldando o nosso negócio. Então tem muita oportunidade para capturar. Eu acho que o ano de 2023 é um ano de muito aprendizado, de crescimento robusto. A gente não dá guidance, mas claramente essa vertical ela tem a oportunidade de crescer mais do que as outras, até pelo nível de maturidade que ela ainda tem. E ela vai estar mais presente quando a gente olha as nossas verticais de negócio
na vertical de edifícios residenciais e comerciais, mobiliário urbano e shopping center. Acho que transporte sob trilhos e aeroportos seguem sendo as duas últimas verticais onde o SMB deve pegar tração um pouco maior, até pela característica do negócio. Então, acho que é um pouco disso, olhando para as duas perguntas e para o que você trouxe para a gente poder comentar. Perfeito. Obrigado. Só fazer um follow-up em outro tema, rapidinho. Claro. Vocês anunciaram o primeiro pagamento de dividendos, né? Mas uma coisa que eu queria entender, o crescimento tem sido muito forte, a alavancagem operacional também é muito forte, desalavancando financeiramente, né? Como é que vocês veem esse retorno para o acionista olhando para frente, né? Legal, Christian. Bom, de fato, anunciamos esse ano a primeira distribuição de dividendos da companhia, após reversão de prejuízos acumulados. E referente ao ano de 2023, a gente executou 100% do lucro líquido contábil disponível para distribuição. E mantendo esse resultado positivo, temos nossa política de dividendos que prevê a distribuição de 25% ao menos do lucro líquido do período. E vemos uma tendência para a gente seguir nessa crescente junto com os nossos resultados, né? Perfeito. Obrigado, pessoal. Bom dia. Bom dia. Nossa próxima pergunta vem do senhor Gabriel Vaz de Lima, do Morgan Stanley. Por favor, senhor Gabriel, pode prosseguir. Seu microfone já está liberado. Obrigado, pessoal. Duas perguntas super rápidas. A primeira é um follow-up de uma pergunta já feita. Vocês reportaram 42% de crescimento em receita bruta. Eu queria entender o quanto isso é sustentável de uma maneira mais direta. E acho que, pelo que eu entendi, em margens, os 4,5 pontos percentuais de avanço ano contra ano não são sustentáveis pelos investimentos que vocês estão fazendo, mas queria entender de uma forma mais direta a sustentabilidade dos resultados. A outra pergunta que eu tenho em relação à dívida, 1,3 é o limite que o que vocês acham que é sustentável para a empresa going forward? Ou queria entender um pouco a visão de vocês sobre isso também. Obrigado. Obrigado pela participação, Gabriel. Bom, cada ano tem sua dinâmica. E quando a gente olha para 2023, foi um ano que começou com a entrada de um novo governo, com alguns eventos que podem ter impactado a confiança das empresas, como, por exemplo, o credit crunch que a gente viu no início do ano. Então, já era esperado, sim, um ritmo de crescimento mais forte no início desse ano. Uma boa referência que temos foi o crescimento dos últimos 12 meses, que está em 20% da receita desse período, né? O primeiro trimestre, sazonalmente, ele tem um desempenho abaixo do quarto trimestre, do terceiro trimestre. Então, a gente parte, de fato, de uma base menor. E realmente, com a nossa alavancagem operacional, a gente apresenta, no início do ano, uma expansão de margem maior do que pode ser esperada para o ano fechado como um todo. E sobre a pergunta da alavancagem, 1,3 vezes. Nós somos uma empresa que geramos muito caixa operacional, pode-se ver pela conversão histórica de EBITDA para fluxo de caixa, o que sustenta a maior parte dos investimentos. E conforme a gente vai desalavancando, cada vez mais temos mais disponibilidades para sustentar o investimento. Vemos como uma posição saudável de alavancagem entre 2 vezes e 3 vezes dívida líquida EBITDA, o que a empresa já teve no passado, é claro que considerando N fatores, entre eles o nível da taxa de juros e o spread bancário disponível também. Perfeito. Obrigado, pessoal. Lembrando, participantes podem enviar perguntas por escrito utilizando a ferramenta de Q&A na parte inferior da tela. Em seguida,
Abriremos seu microfone para que possa ler sua pergunta. Caso não deseje ler, nosso operador fará a leitura. Quando seu nome for chamado, aparecerá uma notificação para abrir seu microfone. Por favor, aguardem enquanto coletamos mais perguntas. Não havendo mais perguntas, consideramos encerrada a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Alexandre Guerreiro para as considerações finais. Obrigado, pessoal. Antes de agradecer, eu queria mandar um abraço para toda a população do Rio Grande do Sul, em especial o nosso time do Rio Grande do Sul. Força, a gente sabe que a situação está difícil por aí, muitos de vocês assistindo esse call de resultados. E queria agradecer a presença e a participação de todos. Nós seguimos aqui entusiasmados com o nosso negócio, disciplinados na execução, mas com a crença que existem diversas oportunidades para uma companhia como a nossa. Então, de novo, o meu muito obrigado. A gente espera que todos esses materiais que a gente tem preparado ajudem vocês a conseguirem fazer uma análise cada vez melhor e possível com os nossos resultados. Caso tenha qualquer dúvida, acessar o site de RI, nós estamos à disposição. Bom restinho de semana, um abraço. Obrigado, pessoal. A videoconferência de resultados da Eletromidia está encerrada. Em caso de dúvidas, enviar a sua pergunta para o time de Relações com Investidores através do e-mail ri@eletromidia.com.br. Agradecemos a participação de todos e tenham um ótimo dia.